Lucas, capítulo de número 8, nós leremos dos versos 22 ao 39. Ouça o texto com ousadia, com fé. Você que pode se colocar sob os pés, por gentileza, faça isso. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22. Quantos acharam, diga amém. Fala assim, eu vou para o céu. Fala assim, eu vou para o céu. Quem não achou diz, eu vou também. Assim diz a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo e clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntavam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e lhes obedecem? Navegaram para a região dos Gesarenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou na terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostou-se a seus pés e disse em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas e entregue aos cuidados de guardas. Quebrava as correntes e era levado pelos demônios a lugares solitários. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles. Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem, de quem havia saído os demônios. Estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gesarenos suplicou-lhe a Jesus que se retirasse, porque estava dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo, volte para casa e conte o que Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira tudo quanto Jesus tinha feito por ele. Curve sua cabeça, vamos orar uma vez mais. Nosso Redentor e nossa rocha, nós oramos para que esse sermão torne pecadores mais humildes, exalte Salvador, promova a santidade na igreja. Nós oramos, Senhor, para que Tua glória seja perceptível aqui, a Tua voz ouvida e a Tua palavra obedecida. Santo Espírito, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Abre o nosso entendimento. Ressuscita pessoas essa noite. Pregamos para a glória de Deus, a Cristo na Escritura, para ver a edificação da igreja e o arrependimento de pecadores. Senhor, que as meditações da minha boca, ó Deus, as palavras da minha boca, sejam agradáveis a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Meus irmãos, ao ter Bíblia em mãos, nós devemos ter duas coisas em mente. A primeira é que nós não estamos diante da história da carochinha, nós estamos diante de um texto verdadeiro. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante. Uma palavra imutável, assim como Deus é imutável.
essa palavra é capaz de produzir vida. Uma segunda coisa que devemos ter em mente é que a Bíblia é um esforço literário de um trabalho de mais de 1.600 anos, onde Deus inspirou homens. E esses homens são de diversas culturas, cidades e profissões que nunca se encontraram, mas que apontam para um mesmo assunto. As pessoas têm a tendência de colocar a Bíblia em xeque. No entanto, a Bíblia, ela tem muito mais compilações do que qualquer escrito de Aristóteles, Platão e outros mais. Se há um livro que você pode ter certeza nesse planeta que as informações batem, as conjecturas, as ideias, as construções históricas, é este livro. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é um livro de beleza literária, de alto estilo. Especialmente aqui no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, nós temos uma pesquisa apurada de um médico. Esse é um médico amado que acompanha o apóstolo Paulo, durante um tempo acompanhou Pedro, e possivelmente escreveu 2 documentos. A narrativa de Lucas é dupla. Ele escreveu o Evangelho de Jesus segundo Lucas, tudo que Jesus passou a fazer e a ensinar aos seus discípulos, sua paixão, morte e ressurreição, e ele escreveu o início da igreja e todo o desenvolvimento dela, sua gênese e como ela chega até os confins da terra que somos nós. Lucas endereça esse documento a um possível discípulo chamado Teófilo. E aí nós vemos a grandeza de como a Bíblia é infalível e de como nós podemos confiar nesse documento. Se você voltar no capítulo 1 de Lucas, versos de 1 a 4, Teófilo é o destinatário desse documento. E ele é chamado de Ó Excelentíssimo Teófilo, possivelmente um cargo público ou alguém que financiou a compilação desses documentos. Mas me parece que Teófilo se converteu e Lucas está dando devidas instruções a ele. Mas veja o que diz o verso 3. Lucas investigou tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidiu escrever um relato coordenado a esse excelentíssimo Teófilo. Para quê? Para que Teófilo tivesse certeza das coisas que lhe foram ensinadas. Lucas conversou com as testemunhas oculares do fato. Muito provavelmente, se ele não viu a mulher do fluxo de sangue, ele viu as pessoas que viram a cura da mulher do fluxo de sangue. E ele buscou fazer uma narrativa coordenada, lógica, para que esse discípulo Teófilo entendesse. No Evangelho de Jesus, segundo Lucas, é nos apontado uma característica de Jesus, o seu lado humano. Por exemplo, se você comparar o Evangelho de Lucas com o Evangelho de João, é muito mais tácito, é muito mais claro a figura do Jesus eterno. Está muito mais apresentável para nós esse Cristo eterno. Aqui em Lucas, essas naturezas coexistem, ele é o único homem infenizado, ele é Deus e ele é homem, mas aqui nos parece que a característica humana de Jesus está sendo ressaltada. Em todos os blocos de Lucas, você está vendo que a vida de Jesus é embebecida de oração. Ele ora, os céus se abrem no batismo, ele ora durante uma madrugada inteira para escolher seus líderes, ele ora para encarar a cruz, ele tem um destino de ir para Jerusalém para morrer por pecadores. Mas apesar de nós sabermos que Jesus é um homem perfeito, além de ser Deus eterno, há uma tensão no Evangelho de Lucas. E o que é uma tensão narrativa? Deixa eu tentar exemplificar isso de forma rápida, voltando aqui no Evangelho. Imaginemos a seguinte história. Chapeuzinho Vermelho saiu da casa da mãe dela para ir para a casa da vovó levar doces. Isso é uma narrativa? Não, isso é um relatório. O que seria uma narrativa com uma tensão, com um drama? Chapeuzinho Vermelho saiu da casa dela para ir para a casa da vovó e encontrou o lobo mau. Tem um drama, você não sabe o que vai acontecer. Na narrativa lucana aqui tem um drama. Está sendo discutido durante muitos momentos quem é Jesus. Afinal de contas, quem é esse Cristo? Será que ele é quem diz ser? Essa pergunta vai perpassando. E aqui no capítulo 8, talvez seja um belo capítulo para a gente conseguir identificar essa identidade de Jesus. E eu queria que você, com Bíblia aberta, começasse a compreender comigo o capítulo 8. Antes de começar o capítulo 8, volta no capítulo 7:49. Veja que tem uma pergunta no 7:49. Quem é este que até perdoa pecados? Lembre-se, a Bíblia, quando foi escrita, ou esse documento aqui, não era dividida em capítulos e versículos. Ela era a leitura de um culto na igreja do primeiro século, feita basicamente numa hora, 1h40, 1h15. Então não tinha capítulos e versículos. Todo mundo entendia a cadência do texto, onde o autor queria chegar. Então tem uma pergunta aqui, quem é este que até perdoa pecados? No capítulo 8, Jesus começa a contar uma parábola, talvez uma das mais importantes para entendermos na nossa era. A parábola do semeador. Ele diz que o semeador saiu a semear. Uma semente caiu à beira do caminho,
Uma semente caiu em terreno pedregoso, outra entre os espinhos e outra caiu em boa terra. Aqui caiu em boa terra, multiplicou a 30, 60 e a 100 por 1. As outras não frutificaram, e ele deu as causas. Aqui caiu à beira do caminho, os pássaros comeram. Aqui caiu em terreno pedregoso, ela foi abafada, os espinhos cresceram e a sufocaram. A multidão está ouvindo Jesus. Perceba que no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, multidões seguem a Cristo. Só que Jesus sempre submete essas multidões ao discurso do Evangelho, sobre o que Deus é, sobre o que Deus fez e o que Deus está fazendo. E Jesus está exigindo uma resposta da multidão. Só que após ouvir a parábola do semeador, a multidão se dispersa. No capítulo 8, verso 10, você tem Jesus dando uma frase aos discípulos magnífica, dizendo assim: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas quando que nasce essa frase? Quando eles foram honestos de dizer para Jesus que, assim como a multidão que foi embora, eles também não entenderam a parábola. Olha o detalhe, a gente pode estar exposto à palavra de Deus sem compreender a palavra de Deus. Eles vieram com aquele papo meio Arnold, assim: Jesus, que papo é esse? Explica para nós aí que a gente não entendeu. E Jesus fala assim: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E isso é uma frase que me perturba, especialmente ouvi-la 9h40 da noite, próximo da hora de dormir. Saber que Deus escolheu pessoas específicas para que compreendessem o que Ele está ensinando. Percebeu? Não é todo mundo que ouve o Evangelho e entende o Evangelho. Se você alguma vez na vida ouviu o Evangelho, o Espírito Santo abriu o seu entendimento, saiba que isso é graça. Você e eu não merecemos isso, mas Deus decidiu, em sua soberana vontade, abrir seu entendimento. Deus nos ama apesar de nós, irmãos. E Ele abriu o nosso entendimento para compreender a sua palavra. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E Ele passa a explicar a parábola. No mundo antigo, o cara saía semear assim, meio malucão mesmo, assim. E eu não estou falando que Jesus é malucão, estou falando como os homens semeavam. Uma semente caiu à beira do caminho. Os pássaros vieram arrebatar, Jesus interpretou. É o diabo que ele vem e rouba a semente com força. É o que está acontecendo nesse curso aqui. A palavra de Deus está sendo pregada, que é a semente. Mas há demônios esperando para roubar aquilo que foi semeado no seu coração. Uma semente caiu em terreno pedregoso. E Jesus aponta exatamente para as pessoas que abandonam a Ele por causa das provações da vida. Se você continuar a leitura do capítulo 8, você vai ver que a família de Jesus tensiona com medo dele morrer. Porque desde o capítulo 5 tem uma trama para matar Jesus, entre fariseus e herodianos. Após, inclusive, Jesus perdoar o pecado e curar uma pessoa que era um paralítico. Então, há pessoas que no meio da tensão abandonam Jesus. A família de Jesus aqui no capítulo 8 quer de alguma maneira livrá-lo da cruz, porque ela sabe dessa trama. Você precisa ler a narrativa inteira, você vai compreender onde Lucas está localizando isso. E você tem as pessoas que têm as paixões da vida. Ele ama Jesus, mas ele tem sempre uma saudade do que fazia na vida anterior. É aquela pessoa que vem para a igreja domingo de manhã, mas quando sai do culto, vai para a casa da família e os parentes botam lá o sol para contrariar. Aí ele é crente, ele veio para o culto de manhã, mas ele ouve aquela musiquinha: o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Aí começa. É cheio de paixões pela vida, e aí não consegue, afasta-se. Jesus fala que essas pessoas são as sementes que não frutificam porque estão entre os espinhos. Elas têm as paixões da vida. Quem são esses? Os fariseus, os saduceus, os herodianos, aqueles que ouvem Jesus para rebatê-lo, eles não têm intenção de compreender. Eles já estão dispostos a dizer que é mentira. Mas ele fala que há sementes que caem e frutificam a 30, 60, 100 por 1. E aí quando você vai estudar um pouquinho de agricultura antiga, porque a gente estuda agricultura moderna por causa do globo rural, gente. Você assiste domingo de manhã o Globo Rural, tem uma máquina que abre a terra e bota semente. Mas no mundo antigo, uma semente só multiplicava a 10 por 1. Quando Jesus está falando que essa semente aqui multiplica a 30, a 60 e a 100 por 1, ele está falando que essa semente é sobrenatural, ela é além do natural. Mas não é isso que a palavra de Deus faz? Ela pega o que roubava e ele deixa de roubar. Ela pega o homem que matava e ele torna-se calmo, pacífico. A palavra de Deus é sobrenatural. Quando ela cai em boa terra, ela dá muitos frutos. E aí, a priori, você olha para esse texto e diz assim: a multidão foi embora. Jesus está falando que a boa terra, então, são os discípulos.
Eu tenho uma tese, e é para onde eu caminho essa noite, de que a boa terra, de fato, é o gadareno. E por que eu acredito nessa tese? Primeiro, pela leitura, releitura, oração em cima desse texto. Você vai perceber que duas palavras se repetem no capítulo 8 aqui de Lucas. É a palavra medo, e aí como é que nós sabemos? Os discípulos têm medo da tempestade, têm medo da força dos ventos do mar. Quando Jesus cessa a tempestade, eles têm medo de Jesus. O gadareno, ele é o grande medo da cidade, mas os demônios têm medo de Jesus mandá-los para o inferno. A cidade tem medo de Jesus pela cura miraculosa que executara. A mulher do fluxo de sangue tem medo da multidão. Jairo tem medo da morte de sua filha. A priori, você pode pregar esse texto de uma forma terapêutica, para combater o medo. Mas eu queria que você notasse uma outra palavrinha que se repete demais no capítulo 8. É o verbo ouvir, com as suas variações de ouve. Jesus começa a parábola do semeador chamando a atenção para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. E se uma coisa se repete demais na Bíblia, a gente deve ter certa atenção. Então a palavra medo e a palavra ouvir se repete por demais aqui. Chegamos à cena que lemos. Quando nós lemos um texto, nós temos que compreender o texto. A primeira cena que lemos, Jesus acalma uma tempestade. Logo depois, ele vai exorcizar demônios na vida de dois homens. Como é que nós sabemos que são dois homens? Mateus, no capítulo 8, diz que são dois. Lucas e Marcos citam apenas um. Por que razão Lucas e Marcos citam apenas um endemoniado? Possivelmente por ser o cidadão mais proeminente da cidade e o que tivera um encontro com Jesus pós-libertação. Não é que Mateus mentiu ao dizer que eram dois. Possivelmente, pelo contexto do mundo antigo, você cita as pessoas mais proeminentes da cidade e esse aqui ainda tem um diálogo com Jesus. Quando nós estamos lendo um texto, tem que compreender o texto. Veja que durante a narrativa, há 4 coisas que fogem ao controle humano, mas que Jesus tem controle sobre elas como Deus, na sua identidade de Deus. As forças da natureza com a tempestade, os demônios que possuem um homem, a doença que aprisiona uma mulher e a morte da filha de Jairo. Parece que essas 4 coisas quase vão prevalecer, até que se encontram com o Filho de Deus. E a tempestade cessa, os demônios são exorcizados, a cura da mulher acontece e a ressurreição da menina que estava morta ocorre. Esse é o Deus que nós servimos. Ele controla o que a gente não tem controle na vida. Meus irmãos, a vida pode, em algum momento, descarrilhar. Em algum momento, os trens podem sair do trilho. Mas Deus, ele ainda mantém as rédeas da história nas mãos. Ele é um Deus soberano. A despeito do que tem acontecido com você, ele é o Deus que vê e tem cuidado de nós. Após pregar, Jesus está cansado no capítulo 8. E ele dá uma ordem, o imperativo grego aqui é passemos para o outro lado. A ideia é de que nós vamos chegar lá de qualquer jeito, sob a minha palavra. Eles entram no barco. E eu sei que você talvez, por ter crescido numa cultura como a minha, assim, meio de Hollywood, você acredita que o barco de Jesus é tipo do Johnny Depp, assim, dos Piratas do Caribe. Mas não. É um barro furreca, meu irmão. Jesus vai para a proa, que é o local de controle do barco. Só que como Jesus pregou o dia inteiro, Jesus está cansado. É o que vai acontecer quando eu sair daqui. Você, após lecionar um dia inteiro, você está cansado. Os pregadores aqui sabem, você acaba de pregar, parece que você levou uma surra. Então Jesus está cansado, ele vai dormir. No entanto, os discípulos encaram uma tempestade, num local chamado Mar da Galileia, que na verdade é um lago, mas cercado por montanhas, a força dos ventos naquela montanha geram ondas, também chamado de Lago de Genezaré ou Lago de Tiberíades, ou também Quíneres. Era um espaço de 14 quilômetros por 9. De um lado estava Israel, do outro lado estavam os povos pagãos. Do lado de Israel você vê os povos pagãos. Jesus está indo em direção aos pagãos. Ele sai do lado de Israel. Como é que nós sabemos que Jesus estava do lado pagão? Porque lá se cria porco. Judeu não cria porco pela lei do Levítico. Quando eles entram no barco, de acordo com a expressão do texto de Lucas aqui, um forte vendaval se levanta. A ideia aqui é que, possivelmente, Satanás causara esse vendaval. E por quê? Porque Jesus tem uma agenda do outro lado. Ele vai salvar o gadareno. Ou na narrativa de Mateus, 2 endemoniados. Agora, sejamos honestos, irmãos. Para nós que somos líderes de igreja, dirigimos departamentos, ministérios de louvor, temos o nosso pequeno grupo lá de vida. Você arriscaria a vida de 12 homens para salvar 2 do outro lado?
como líderes, a gente não arrisca um maior número pelos menores números. Mas Jesus arriscou a vida de 12 para ir do outro lado salvar 2, de acordo com a narrativa de Mateus. Eles encaram uma tempestade possivelmente causada pelo Satanás. Os discípulos estão apavorados. Lembre-se que ali há homens que são pescadores, eles estavam acostumados a lidar com situações tensas no mar. Mas parece que essa foge do controle. Eles acordam Jesus está cansado. Quando Jesus acorda, ele faz acalmar o vento e o mar. Tudo cessa. De acordo com o texto, Jesus faz uma pergunta para eles: onde está a fé de vocês? Com certeza os discípulos ficam com muita vergonha. Mas o texto diz também, no capítulo 8, verso 25, que eles estão amedrontados. E eles agora não têm mais medo da tempestade, eles perguntam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E essa pergunta já foi respondida no Evangelho de Lucas. Onde ela foi respondida? Lembra da cena do batismo? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Veja, não é a primeira vez que quem é este aparece. No capítulo 7, 49, nós vimos essa pergunta: quem é este que perdoa pecados? A identidade de Jesus está sendo questionada. E olha o que Lucas vai fazer aqui com a orientação do Espírito. Este é aquele que controla as forças da natureza, exorciza demônios, cura pessoas e é capaz de ressuscitar homens mortos. C.S. Lewis, o escritor que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, um ex-ateu inglês, ele tinha um trinômio muito interessante. Ele dizia assim: ou Jesus era mentiroso, com tudo que ele disse ser, ou ele era louco, né? Porque ele devia ter alguma loucura na cabeça com tudo que ele ensinou. Ou ele era Deus. Eu completo o trinômio de C.S. Lewis dizendo o seguinte: eu tenho a tendência a acreditar que ele era Deus. Eu não acredito que Jesus era mentiroso nem louco, mas sim Deus. Agora olha o detalhe, passemos para o outro lado. Satanás tentou impedir. Mas olha o verso 27, verso 26. Eles chegaram à terra dos Gesarenos. Sabe qual é a grande esperança para nós aqui, irmãos? A despeito do que tem acontecido no mar revolto da sua vida, se Deus prometeu, Ele vai te guiar. Não importa o que tenha acontecido, Ele é o Deus que pode te dirigir. Ele prometeu, Ele vai cuidar. Agora, ao chegar lá, eles têm um outro grande problema. No verso 27 diz que quando Jesus pisou naquela terra, veio ao encontro dele um homem mal cheiroso, maltrapilho, não está com barba por fazer, o homem está de fato descuidado. O texto vai nos dizer, no verso 27, que aquele homem é endemoniado. Fazia muito tempo, ele não usava nem roupas, nem vivia em casa alguma. Irmãos, eu não sei se esse homem tem família, se ele tinha filha, mas possivelmente ele não janta, não come com ninguém. A força dos demônios nele é tão poderosa que prendem ele em correntes e ele arrebenta tudo. Imagine que o maior problema da cidade era aquele homem ir ao sepulcro e não poder sepultar ninguém da sua família, porque tem alguém uivando. E aí, só para comparar, você já viu uma pessoa endemoniada na igreja? Às vezes, como um demônio levanta as cadeiras todas, perturba tudo. O texto aqui vai nos dar uma direção daqui a pouco para saber quantos demônios tem na cabeça desse homem. Detalhe, esse homem não é apenas endemoniado, de acordo com o texto, ele é lunático. Essa loucura é causada por possessão demoníaca. Na Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, o título desse texto é A Cura de um Lunático. Se você tinha dúvida se Jesus cura homens loucos, esse é o texto que prova que ele cura homens loucos. Esse homem não está vestido. E aqui é a grande lição. Nós estamos acreditando que a solução desse mundo é a educação. Nós estamos acreditando que a solução do mundo está fora de nós. Se o Brasil tiver educação, se tiver o presidente X ou Y, o Brasil melhora. Meus irmãos, talvez a gente está precisando estudar um pouquinho mais. A China socialista, a China comunista, do regime de Mao Tse-tung, foi a China mais intelectualizada que talvez viveu naquele continente. E ela matou mais gente sendo ateus do que qualquer guerra em nome de Deus. A Alemanha do Hitler, na década de 39 a 45, lia Hegel em alemão, gente. É a Alemanha mais intelectualizada do planeta na época. É o país mais intelectualizado do planeta. E eles fizeram aquelas atrocidades. Então, a educação não resolve nada.
O problema do homem não está fora dele, o problema do homem está dentro dele. Veja, a cidade não pode ajudar aquele homem. Eles tentam prendê-lo e ele se arrebenta. Aquele homem está despido. Desde o Gênesis, na queda do homem, todos nós estamos despidos, estamos nus. Lembra de Adão nu? Se vestiu com folhas de figueira. Nós estamos com a vida nua e patente, é uma vergonha. Nosso problema está dentro de nós, é o nosso coração que idolatra coisas. Nós podemos idolatrar qualquer coisa, marido, esposa, filho, filhas. E o pior de todos os ídolos, o nosso ego, a nossa vontade. Aliás, se é uma característica que a gente tem que aprender sobre o diabo, é que o diabo não quer nos conduzir a fazer a vontade dele. O diabo quer nos conduzir a fazer a nossa vontade, porque se a gente já fizer a nossa, a gente ofende a Deus. Lembre-se que lá no Éden, a passagem que analisamos hoje, Eva viu que a árvore era agradável aos olhos, o fruto, e boa ao paladar. Esse homem está despido. Você percebe o retrato do que Satanás causa na vida de alguém? Mas Jesus cria um diálogo dizendo assim, qual o seu nome? Legião. E aqui é importante saber que a gente não tem, a partir daqui, uma doutrina para conversar com demônios. Mas Jesus está dando uma lição. Uma legião romana fez de Roma o maior império do Ocidente. A China era o maior império no Oriente, só que Roma e China não sabiam uma da existência do outro. E o que tornou Roma o grande império? As suas legiões de 6.000 soldados. Se você continuar lendo o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, diz que quando Jesus limpa uma casa, aquele demônio que antes habitava volta para ver se a casa ainda está ocupada. Se a casa estiver vazia, vem aquele demônio mais 7. O que a Bíblia diz? Que o estado é mais terrível do que antes, ou primeiro. Olha que detalhe. Se 8 demônios causam problemas, imagina 6.000 demônios na cabeça de uma pessoa. É o retrato do que Satanás faz na vida de alguém. Esse Senhor Jesus pergunta, qual o seu nome? Mas veja que os demônios tremem de medo. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que eu tenho contigo? Porque os demônios não sabiam exatamente o período do juízo. E eles acreditam que Jesus foi para lá para julgá-los e lançá-los no lago de fogo. Vê se você entendeu isso, meu irmão. Demônios tremem de medo do inferno. O apóstolo Tiago diz que os demônios acreditam nessa palavra, eles creem e estremecem. E crentes hoje não têm medo do inferno. Vivem de qualquer jeito. Acham que porque entrou no hall da igreja, está no hall dos céus. Acham que porque chegou na igreja, chegará nos céus. Tem muita gente vivendo uma vida bacana e banal. Tem muita gente vivendo uma vida religiosa. Tem muita gente vivendo uma vida vazia. Nosso problema não está fora de nós. Nosso problema está dentro de nós. A gente está confundindo muito problema existencial, muita depressão, com, na verdade, a ausência de Deus. Eu não estou dizendo que não existe depressão, eu não estou dizendo que não existam problemas psíquicos. Mas eu estou dizendo que tem muita coisa que é muita ausência de Deus, é muita dispensa do eterno. E esse homem está aqui, combalido, destruído. Mas a Bíblia declara que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus vai àquele lugar para libertar aquele homem. Há uma agenda de Deus. Permite que os demônios entrem nos porcos, os porcos vão desfiladeira abaixo. Vê se você entendeu o texto. Tem um espírito de suicídio sobre aquele homem. Se ele não se encontra com Jesus, ele morreria. E é isso que o pecado faz. A contemplação do pecado gera morte, gera domínio das trevas. Mas a contemplação do Filho de Deus gera vida. Ele tirou os olhos do demônio e contemplou o Filho de Deus. Mas quem viu os porcos sendo precipitados no desfiladeiro, correu para a cidade com medo e foi contar nos campos, foi falar para os donos dos porcos. Quando voltaram, viram um homem que estivera endemoniado, aos pés de Jesus. Meus irmãos, e olha o retrato do que Jesus fez. Olha, dá uma olhadinha no verso 35. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem de quem havia saído o quê? Os demônios. Estava assentado, vestido em perfeito juízo. Assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. Compara o verso 35 com o verso 27. 27 é o que Satanás fez. 35 é o que Jesus fez. No 27 o cara está despido,
ele não tem lugar seguro para habitar, ele habita nos sepulcros, lugares de mortos. Aqui, ele está na presença do Deus único e vivo, aos pés de Jesus. Aqui ele está vestido. Qual é a salvação para nós, meus irmãos? O que Deus fez no Gênesis. Quando Adão estava nu, Deus matou um animal e cobriu as vergonhas. O que vai nos salvar é quando nós formos vestidos do Evangelho. Somente sendo vestidos do Evangelho, somente tendo um encontro com Jesus, a vida muda. E o texto diz que ele está em perfeito juízo. A palavra aqui, perfeito juízo, é a palavra do latim, feito por completo. Tem muita gente que diz assim, Jesus entrou na minha vida, mas você não mudou. Você continua falando palavrão, vestindo, frequentando os mesmos locais. Que vida é essa? Improvável que Deus não possa mudar. Deus lhe mudou de quê? Como dizia o A.W. Tozer, ou melhor, Martin Lloyd Jones. Deus lhe mudou de quê, descarado, se você continua amando o pecado? Frequenta os mesmos lugares, tem os mesmos hábitos. Essa era uma frase que Martin Lloyd Jones usava. Deus lhe mudou de quê, seu descarado? Porque um encontro com Jesus tem que mudar. Segundo aos Coríntios 5,17, é uma boa representação do verso 35. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora tem um detalhe. O maior problema da cidade foi resolvido. A cura do endemoniado. Mas o que a cidade pediu? Vai embora, Jesus. Há muita proximidade condicional. Tem gente que quer Jesus para resolver seus problemas, e depois que Jesus resolve, vai embora. Há muita gente confundindo Jesus com Casas Bahia. Quer que ele seja dedicação total a si mesmo. Mas logo depois ele tem que ir embora. Resolvo o meu problema enquanto eu faço a campanha. Ao receber a bênção da campanha, eu vou embora. Há muita gente buscando a bênção e não o abençoador, como a gente costuma dizer. Jesus nunca ficará onde ele não é bem recebido. Jesus decide ir embora. Mas veja o que é um discípulo. A multidão, no início do capítulo 8, ouviu e foi embora. Os discípulos ficaram, e a eles foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Veja o que está acontecendo aqui. Tem muita gente se dobrando nesse texto. Jairo está se dobrando, implorando o favor de Jesus. Os demônios estão se dobrando a Jesus. E também o ex-endemoniado está se dobrando a Jesus. A multidão quer que ele vá embora. Por que a multidão quer que Jesus vá embora? Porque ela está presa à riqueza dessa vida. Dependendo da versão de Bíblia que você utilize, meu irmão, a gente precisa entender algo. Dinheiro nos divide de Deus, nos separa de Deus. Dinheiro não é algo neutro. Como esse copo. Esse copo é neutro, dinheiro não. Tem gente que ama a mamãe, mas quando a mamãe morre, discute lá no enterro a repartição do terreno. Dinheiro não é algo neutro. Ou nós somos senhor sobre o dinheiro, ou o dinheiro é senhor sobre nós. Por que a cidade quer que Jesus vá embora? Por causa de dinheiro. Dependendo da versão de Bíblia que você utilize, sabe quantos versículos há para fé na Bíblia? 215. Dependendo da versão, sabe quantos versículos há para salvação? 218. Sabe quantos versículos há para dinheiro na Bíblia? 2084. Sabe o que é isso? Se é uma coisa que pode separar de Deus de você, é dinheiro. Segue na narrativa lucana e você vai ver que Jesus diz assim, ou você serve a Deus ou o dinheiro. Porque se serve a um, vai desagradar o outro. A multidão quer que Jesus vá embora por causa de lucro. Ele vai embora. Mas veja o que é um discípulo. Discípulo não segue Jesus por expectativa, pelo que Jesus pode dar. Discípulo segue Jesus por perspectiva. Multidão segue Jesus por expectativa, só pelo que pode receber. Discípulo segue por perspectiva. É pelo que ele pode dar. Verso 38 diz que quando Jesus está tomando o barco para ir embora, obrigado, pastor. Os demônios não estão mais naquele homem. Mas aquele homem, assim como a abelha sabe que o mel é bom, o discípulo não pode viver longe do mestre. Ele quer seguir Jesus. E olha que interessante, o homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora dizendo, volte para casa e conte aos seus tudo que Deus fez. Assim o homem foi e anunciou na cidade inteira tudo quanto Jesus tinha feito por ele. Sabe o que está acontecendo aqui? O caminho está indicando o caminho vocacional para aquele homem. Ele quer ir com Jesus. Jesus disse, não, você vai ficar aqui nessa cidade, em Decápolis, nessa cercania de 10 cidades, para demonstrar a glória de Deus, o que Deus fez por você. O texto diz no início que esse homem não habitava em casa, habitava nos sepulcros.
Jesus está devolvendo ele para onde agora? Para a sua? Agora veja como é que ele leva a ordem de Jesus além. Jesus mandou ele para casa e contar para os seus o que Deus tinha feito por ele. Diz o texto que ele volta para casa e conta para toda a sua cidade. Você tem compartilhado com os seus vizinhos tudo que o Senhor já fez na sua vida? Quantos visitantes você leva nas liturgias da sua igreja? Com seus colegas de trabalho, você tem compartilhado o que Jesus fez na sua vida? Porque esse homem desejava fazer isso. Esse texto nos ensina o quê, meus irmãos? Não há vida a qual Deus não possa transformar. O que mais esse texto nos ensina? Que Jesus não apenas atravessou um lago para achar um endemoniado. De acordo com a narrativa da história da redenção, ele abandonou o seu trono nos céus para assumir uma manjedoura na terra, mas também uma cruz para morrer em nosso lugar. Não há vidas ao qual Deus não possa transformar. O mesmo Deus que foi em direção ao encontro do endemoniado pode vir ao nosso. E eu encerro dizendo o seguinte: tem 3 pedidos nesse texto, no encontro com o endemoniado. Primeiro, o pedido dos demônios para não irem para o inferno e entrarem nos porcos. Pode somar um aqui. Tem um pedido da cidade para Jesus ir embora. E tem um pedido do endemoniado para seguir Jesus. A 2 Jesus indeferiu, mas 1 ele aceitou. Então veja um detalhe aqui a ser percebido. Quem deve nos apontar o caminho da vocação sempre é Jesus. Peça e você terá a resposta. A 2 pedidos ele indeferiu, a 1 ele aceitou. Esse é o texto dos pedidos. Qual será o nosso pedido? Será que a gente está pedindo para dispensar Jesus? Ou será que a gente está pedindo para ficar mais perto? Porque quem o ama sempre vai querer ficar mais perto. Esse era um homem de vida simples, mas um encontro com Jesus fez da vida dele extraordinária. Oxalá, meu irmão, que essa seja a noite, que nós tenhamos um encontro com Jesus e a nossa vida seja extraordinária. Coloque-se de pé. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque na plenitude dos tempos, gerado pelo Espírito Santo, nascido de mulher, foi colocado no ventre de uma virgem. De lá saiu. Um dia foi julgado por um homem ímpio chamado Pilatos. Foi crucificado, morto e ressuscitado. Hoje está sentado à destra do Pai, de onde há de vir nos buscar e nos julgar em glória. Tu és um Deus santo, criador e justo. Nós oramos a Ti. Se o Senhor nos fez, o Senhor pode nos consertar. E assim como esse endemoniado que esteve aos Teus pés, vestido em perfeito juízo, nós Te pedimos, Senhor, perdão, não pelos pecados que cometemos, porque essa é uma oração errada, Senhor. Nós não pedimos perdão pelos nossos atos. Essa noite a gente quer orar diferente. Nós pedimos perdão por quem somos, Senhor. O nosso problema não é o que fizemos, mas quem somos. Nós precisamos de um encontro contigo, que a nossa vida seja transformada. Muda-nos, Senhor, de dentro para fora. E faz-nos testemunhar do Teu Evangelho. Testemunhas oculares de ter estado contigo, de ter ouvido Tua voz. A mesma voz que disse, haja luz, que disse, mar, acalme-se, tempestade, aquiete-se, vento, cesse. Foi a mesma voz que deu vocação àquele homem. É a mesma voz que fala hoje a nós. É a voz que queremos ouvir. Foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Nós abençoamos esse povo em nome do Teu Espírito e dizemos amém. Pastor Raimundo.